A hora que apareceu gravação? Não. Bom, vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre a teoria geral das nulidades, mas também vamos trazer alguns aspectos práticos e também uma crítica por parte de alguns autores, em relação às nulidades no processo penal. Primeiro, cabe a mim falar um pouco sobre a teoria geral das nulidades e dar uma introdução para vocês, sem o objetivo de exaurir o tema e complementar ao que o professor falou na aula específica sobre isso. Bom, o NUTSI ele define a nulidade como os vícios que contaminam determinados atos processuais praticados sem observância da forma prevista em lei, podendo levar à sua inutilidade e consequente renovação. E então, percebe-se que nas nulidades em geral, se conversa muito com os princípios não só do contraditório e da ampla defesa, por motivo óbvio, né? Mas também da instrumentalidade das formas e principalmente com o devido processo legal. O princípio do contraditório e da ampla defesa dialoga no sentido de que, uma vez averiguadas determinadas nulidades no processo, cerceia-se, de certa forma, o contraditório e a ampla defesa do réu, ou mesmo da acusação. E, consequentemente, também com o devido processo legal, no sentido de que o processo deve observar determinadas formalidades, determinadas por lei, de forma que todos os direitos fundamentais de um cidadão sejam garantidas. E da instrumentalidade das formas especificamente no sentido de que a nulidade, vícios relacionados a atos processuais só devem ser levados à nulidade quando houver prejuízo quando houver prejuízo ao réu. Nesse sentido, há necessidade de se observar o rito prescrito pelo legislador para que haja garantia de todos os direitos fundamentais. A não observância dos ditames legais relacionados ao processo penal pode prejudicar a formação do convencimento jurisdicional e debilitar a busca da verdade substancial. E aqui eu paro um momento para trazer justamente as espécies de nulidades do processo penal em uma forma de gradação, né? Aqui, em um primeiro momento, a gente tem as meras irregularidades, né, que são definidas como não observância estrita do definido na lei, mas que ela não prejudica o fim previsto por aquele ato. A ausência da observância desse direito, do que é determinado no processo, ele necessariamente não vai trazer um prejuízo para o réu ou para o processo na busca do direito, né? E, de certa forma, há a possibilidade de convalidação dessas irregularidades. Aqui, apenas como exemplo, eu trago as irregularidades sem consequência efetiva ao processo penal, mas também aquelas irregularidades que simplesmente acarretam sanções extraprocessuais, extraprocessuais, como uma multa, e, enfim. Já trazendo para as nulidades efetivamente, a doutrina divide a nulidade como a nulidade absoluta ou relativa. Elas devem ou podem ser declaradas pelo juízo, desde que causem prejuízo ao devido processo legal. E aí a doutrina se divide quanto à classificação da nulidade. Ela seria um vício pela prática ilegal do ato, ou ela seria um vício, em relação a um defeito do ato, ou uma sanção pela prática ilegal do ato. Ela seria uma falta de adequação à moldura legal,
ou uma sanção imposta pela lei, implicando a ineficácia do ato. E aí nós temos duas correntes que defendem. Uma é o vício, seria mais minoritária, e a sanção ela é majoritária, mas com toda a liberdade do possível. Eu discordo da corrente majoritária no sentido de que, sendo uma sanção, ela deveria ser aplicada a todas as nulidades, de forma que, se você tem a convalidação do ato, a possibilidade de convalidação do ato, ela seria, na verdade, um vício. Então, se tratando das nulidades em espécie, nós temos as nulidades absolutas. Elas prejudicam o interesse público, né, necessariamente, atingindo contraditório e atividade jurisdicional. Ela pode ser declarada de ofício ou mesmo a requerimento da parte a qualquer tempo, e aqui esse a qualquer tempo, parte da doutrina delimita temporalmente a arguição dessas nulidades, trazendo até os tribunais de apelação ordinários, a não ser que sejam arguídos como pré-questionamento, mas enfim. E a convalidação do ato é impossível no caso de nulidades absolutas, visto que significaria uma institucionalização do erro. Quanto à necessidade de demonstração do prejuízo, a gente tem duas correntes também. Já disse que uma parte da doutrina diz que gera um prejuízo presumido às partes, mas que ela não é vamos dizer assim, ela não é uma afirmação absoluta, admite prova ao contrário, e uma corrente também defende de que há até uma presunção de prejuízo, mas não é uma presunção absoluta, né? Ela deve ser demonstrado esse prejuízo pela parte, mesmo numa nulidade absoluta. Essa é a posição adotada pelo STF e pelo STJ. Em relação às nulidades relativas, elas atingem normas que tutelam o interesse privado da parte. Ela deve ser requerida e deve ser demonstrado prejuízo, de acordo com o artigo 563 do Código de Processo Penal, perdão, e em momento oportuno, ou seja, a possibilidade de preclusão do direito de arguição dessa nulidade. Só para trazer uma corrente lógica, e essa afirmação não pode ser estranha a gente, de forma que o artigo 573 do Código de Processo Penal determina que a nulidade de um ato, seja ela nulidade absoluta ou relativa, ocasiona a nulidade dos atos que lhe foram com consequência ou com decorrência. De forma que, se um ato posterior é baseado em um ato nulo, ele tem que ser anulado por esse artigo 573, parágrafo 1º. Em um grau mais, vamos dizer assim, um grau superior às nulidades absolutas ou relativas, você teria a inexistência, que seria a inexistência do ato. Você não pode chamar o ato de ato processual em si. Ele não existe, carece de maneira absoluta dos elementos exigidos à lei. Não pode ser considerado um ato processual e não necessita necessariamente de pronunciamento jurisdicional. Por exemplo, uma sentença penal exarada por juízo arbitral. Bom, perpassada essa parte da teoria geral das nulidades, temos aí o princípio da covalidação. Obrigada, Santilli. Gente, então, eu fiquei encarregada de falar da parte principiológica, que, como a gente sabe, a convalidação é uma norma que está positivada no nosso Código de Processo Penal, mas é uma norma principiológica. Então, na prática, a gente prevê legalmente hipóteses que ensejam a validação de atos defeituosos que, via de regra, tinham que ser declarados inválidos. E aí a gente chega numa pergunta: o ato nulo produz efeitos? Depende do tipo de nulidade, que, como o Santilli falou, tem as nulidades relativas e as nulidades absolutas, sendo as absolutas aquelas que ferem o interesse público,
que devem ser decretadas de ofício pelo juiz competente, e as nulidades relativas, que são tidas como sanáveis e passíveis de convalidação pela preclusão, embora as partes possam, sim, arguir que tiveram prejuízo e com isso realmente conseguir a anulação desses atos. E, obviamente, o princípio da convalidação dialoga muito também com os outros princípios que já foram falados sobre a instrumentalidade das formas, que se um ato não gerou prejuízo, ainda que defeituoso, não é necessário remediar essa situação. E também a gente tem que pensar que, sendo um princípio, ele vai ser sopesado. Por exemplo, em relação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, se realmente não tiver finalidade, não tiver uma justificativa para invalidar um ato que produziu efeitos razoáveis, o princípio da convalidação vai agir. E acho que eu terminei minha parte. Pode passar, Santilli, por favor. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre as causas de convalidação, né, que como os colegas falaram, convalidar vai ter esse sentido de remover o defeito, de sanear um vício de um ato processual para que ele possa ser considerado válido e produzir efeitos jurídicos. Então, a primeira causa de convalidação que a gente tem é o suprimento, e aqui as eventuais omissões que surgirem no decorrer do processo, elas poderão ser supridas a qualquer momento, antes da sentença final, ou seja, antes de transitar em julgado, através dessa ferramenta do suprimento dessa informação que estava faltando. Esse suprimento ele vai ter fulcro no artigo 596 do CPP. A segunda causa que a gente tem é a retificação, e aqui a gente parte do princípio que somente uma parte daquele de um ato processual ele estava com algum vício e ele precisaria ser saneado. Então, aqui só vamos corrigir metade de um ato processual. A terceira causa de convalidação é a ratificação, e a ratificação ela vai sempre decorrer da ilegitimidade do representante da parte, que é o que ocorre, por exemplo, nos casos em que um menor de idade, um incapaz, ele propõe uma queixa-crime. Nesse caso, esse vício ele vai poder ser saneado a qualquer momento, mediante a ratificação de um ato processual, que nesse caso seria mediante a representação do representante legal daquele incapaz. A quarta causa que a gente tem é a preclusão, e aqui eu achei bem interessante que o Renato Brasileiro, né, que foi o doutrinador que a gente usou para poder fazer essa parte do trabalho, ele apresenta dois pontos de vista, que é o ponto de vista objetivo, e a partir desse ponto de vista a preclusão ela seria um fato que iria impedir o avanço progressivo daquela relação processual. E ele também traz um ponto de vista subjetivo, que representaria, no caso, a perda de uma faculdade ou de um direito processual. E esse ponto de vista subjetivo ele vai possibilitar a preclusão em 3 subdivisões. A primeira subdivisão seria a preclusão temporal, que ela vai ocorrer quando a nulidade relativa ela não for arguida no momento em que se refere o artigo 571 do CPP. Então, essa preclusão temporal ela pode ser entendida como o não exercício de uma faculdade, de um poder ou de um direito processual nos prazos pré-definidos por esse dispositivo legal, que é o 571. A segunda causa de convalidação é a preclusão lógica, que ela vai derivar da incompatibilidade de um ato processual em relação a um ato que já foi praticado. Por exemplo, se numa ocasião de oitiva de testemunhas, as partes elas perceberem que a colheita de provas ela não está seguindo o modelo presidencialista, né, que vai contrariar as regras do artigo 212 do CPP, esse artigo ele delimita o poder tanto do juiz quanto das partes durante a colheita de provas. Então, as partes, elas só vão ter esse momento da oitiva de testemunha para poder insurgir quanto àquela nulidade relativa daquele ato, né, que seria, no caso, a falta
a falta de eles não seguirem essas regras do artigo 212 do CPP. E por último, a gente tem a preclusão consumativa, que ela vai ocorrer quando essa faculdade da causa de convalidação ela já foi validamente exercida em algum outro momento do ato processual. A quinta causa de convalidação é a prolação da sentença, e ela vai ter fulcro no artigo 282, parágrafo 2º do CPC. E aqui, como os colegas já citaram também, né, essa causa de prolação de sentença, a decisão de mérito que ela for feita em favor da parte prejudicada por aquele ato processual defeituoso, ela vai afastar a necessidade de você proclamar a nulidade daquele ato, porque aqui tanto a doutrina quanto a jurisprudência ela vai entender que por força do princípio da instrumentalidade, das formas, vai ser desnecessário você retroceder a essa marcha procedimental, porque o juiz ele já vai conseguir antever que a aprovação da sentença ela vai ser a favor da parte prejudicada. Então, aquilo pode acabar atrasando até todo o trâmite processual. E a última causa é a coisa julgada, que também é chamada de preclusão máxima, e essa é uma causa de saneamento geral, né? Aqueles partem do princípio de que a imutabilidade da decisão, que é a sentença final, ela vai alcançar todas as irregularidades durante a tramitação do processo. E, por último, eu queria só trazer para vocês, destacar que a doutrina ela costuma apontar outras duas formas de você evitar a declaração de nulidade, né? Mas ela não vai se tratar propriamente de uma causa de saneamento. A primeira é a renovação ou repetição, que através da renovação ou repetição de um ato que era imperfeito, a partir da repetição daquele ato, você corrigindo ele de acordo com o modelo típico, ele vai evitar a declaração de nulidade, mas ele não é propriamente uma causa de convalidação. E a segunda é a substituição, que através da substituição também desse ato diverso que continha um vício, você vai evitar a declaração de nulidade, mas também não é uma causa de saneamento. Essa substituição ela é bem comum durante as audiências ou quando você tem, por exemplo, um vício de citação ou de intimação, ou você, por exemplo, arrola o nome da testemunha errado, porque o mero comparecimento da testemunha, né, a mera substituição da testemunha naquele lugar, na época que era, vamos dizer assim, certo para ela estar lá, né, na época que ela deveria estar na oitiva de testemunha, o mero comparecimento dela naquela parte, naquele evento, já vai substituir o ato processual que continha algum tipo de vício. E é isso. Acho que agora é a Natália. Isso. Gente, agora nós separamos algumas teses sobre o tema, elas foram retiradas da base de jurisprudência do STJ, e uma coisa comum que se nota quando a gente olha esses julgados é como o reconhecimento da nulidade, seja absoluta, seja relativa, ela está vinculada a um critério muito objetivo, que é a identificação do prejuízo acarretado à parte. A primeira tese que nós separamos, ela condiciona o reconhecimento da nulidade do ato processual à efetiva comprovação do prejuízo sofrido pelo réu, em decorrência dessa nulidade. Aqui nesse julgado em específico, é discutido, só para contextualizar um pouco e a gente chegar até a hipótese de nulidade, discute-se a produção antecipada de provas sem a nomeação de um defensor para acompanhar o processo, em virtude da revelia do réu. E discute-se exatamente se essa ausência de defesa poderia ensejar a nulidade dos atos praticados naquela ocasião. O juízo de primeiro grau ele não concedeu a ordem, que é um habeas corpus, né? E foi recorrido, o Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido, até chegar ao caso STJ, que finalmente reconheceu a nulidade de todos os atos praticados naquele contexto. Inclusive, no voto condutor, eu separei um trechinho, o ministro relator do caso, ele entendeu que o juiz de primeira instância, que conduziu a ação penal, ele deveria ter nomeado um defensor para o réu, e para pelo menos acompanhar a prática desses atos processuais, o que ele não fez. Então, considerando que o paciente ele não tinha uma defesa técnica no momento em que foram colhidas as provas antecipadamente, essa produção de provas ela se deu de forma inconstitucional e gerou um prejuízo à parte, que se viu desamparada num momento que é muito sensível
e muito importante, né, no fim da representação, nos como que o caso vai ser efetivamente julgado. Por isso, a nulidade. Pode passar, por favor. Obrigada. Outra tese bastante consolidada na jurisprudência pátria e muito incidente na base de jurisprudência do STJ envolve também o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa. Essa hipótese, ela trata da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo. É muito comum e estão muitos julgados envolvendo esse assunto, muitos mesmo, e com a mesma solução prática. Uma exceção a essa tese... Você pode passar, por favor, que eu vou... Isso, obrigada. Uma exceção a essa tese de nulidade é justamente o momento que ela é suscitada, como os nossos colegas trataram a questão de preclusão temporal. Nesse aqui, essa irregularidade é levantada somente 6 anos do trânsito julgado do acórdão, muito tempo depois. E justamente em razão desse período, sem a suscitação da irregularidade, pela parte interessada, né, pelo réu, ocorreu a convalidação da nulidade pela preclusão temporal. É uma medida que visa justamente assegurar uma segurança jurídica, né? Não é razoável que uma nulidade ela seja suscitada 6 anos depois. E isso serve tanto para advogado particular ou para defensor público. Pode passar, por favor. Obrigada. E, por fim, o último julgado que nós separamos, que envolve nulidade relativa. Nesse caso em específico, só para contextualizar também, a defesa alegou uma nulidade do processo, argumentando que o adolescente ele não teria sido informado do direito de se manter em silêncio. E somente por isso ele teria confessado a prática do ato infracional. E esse ato infracional teria servido de suporte, teria, de fato, sido um elemento muito relevante para o julgamento procedente da ação em desfavor desse adolescente. Na leitura do acórdão, a gente vê que o tribunal de origem, ele entendeu que o prejuízo causado, que é uma condição, né, para o reconhecimento dessa nulidade, ele não foi demonstrado em nenhum momento, justamente porque a condenação do adolescente ela não teria se baseado apenas na confissão dele, mas também em outros elementos identificados na persecução penal. Eles citam a oitiva de testemunhas, o relato do policial, da vítima, enfim, outros elementos, e aquele em específico, a confissão, que foi, né, decorrente de uma nulidade, não foi relevante para a solução, né, para o final, né, do caso. O STJ ele confirmou essa decisão nos mesmos termos e, por não ter visualizado também esse prejuízo, não reconheceu a nulidade, que mostra que esse vínculo, né, do prejuízo causado ao réu e do reconhecimento, que é muito firme na jurisprudência nos tribunais superiores. É isso, gente. Obrigada. Bom, para finalizar o nosso trabalho, nós achamos que seria pertinente trazer uma visão um pouco mais crítica do que é muito adotado pela doutrina majoritária e pela jurisprudência também, como nós acabamos de ver. E, por esse motivo, nosso grupo escolheu o livro Direito Processual Penal, do Aury Lopes Júnior, porque, além de ser um autor frequentemente citado nas aulas de disciplina, nós achamos que, concorde-se ou não, a tese dele é bastante bem embasada. Bom, ele vai iniciar a crítica dele sobre essa classificação de nulidades relativas absolutas e a relação às nulidades sanáveis e insanáveis, fazendo uma crítica a essa classificação. Por quê? Ele vai argumentar que essa categoria de nulidades, na verdade, é originada do direito civil, sobretudo em questões de direito material e também da estrutura dos atos jurídicos. Por ser uma categoria importada do direito civil, ela carregaria certas incompatibilidades com o processo penal. Então, nós teríamos tanto elementos incompatíveis do direito civil e também da estrutura dos atos jurídicos, mas também por ser uma figura pensada para o direito civil, ela foi pensada muito relacionada ao processo civil também. E as especificidades
do processo civil, como nós podemos perceber ao longo da disciplina, são muito, muito diferentes das do processo penal, e isso, consequentemente, geraria certos inconvenientes. Então, ele vai centrar a sua crítica inicialmente na questão das nulidades relativas, afirmando que essas realmente não seriam compatíveis com a sistemática do processo penal. Primeiro, ele vai citar o fato de que não há muita clareza na definição do que seria nulidade relativa, o que seria nulidade absoluta, que às vezes pode ser que não fique muito claro, e no processo penal isso é essencial. E, além disso, ele vai afirmar que, diferentemente do que ocorre no direito civil, todas as formas do processo penal visam tutelar direitos fundamentais assegurados na Constituição e em tratados internacionais. Então, não haveria espaço no processo penal para criação de figuras construídas a partir de uma dicotomia entre o público e o privado. Aqui a proteção, e principalmente a proteção do réu, o autor sempre faz questão de ressaltar esse ponto, vai ser sempre pública, porque as formas tutelam direitos e garantias constitucionalmente previstos, que também são públicos. Então, essa questão do prejuízo e do interesse público não são muito cabíveis, porque se viola a ordem constitucional, há um interesse implícito aí. Então, como forma de ultrapassar essas concepções trazidas do direito civil, o Aury Lopes Júnior vai seguir o seguinte caminho. Primeiro, ele vai afirmar que a observância às formas do processo penal não podem ser um fim em si mesmo. Então, esse sistema de validades, invalidades, nulidades, ele deve servir como um mecanismo de proteção a certas garantias. E ele vai elencar, ele até é bem detalhista, nos princípios que ele acredita que estão sempre sendo protegidos, né, pelas formas do processo penal. Ele cita jurisdicionalidade, garantia do sistema acusatório, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa e, por fim, motivação das decisões judiciais. Então, esse sistema de invalidade, como ele mesmo chama, por vezes não de sistema de nulidade, não seria por simples apego à forma, mas sim porque esse ato defeituoso está ameaçando a eficácia de um sistema de princípios constitucionais que as formas do processo penal visam proteger. Aí, no caso concreto, deverá se analisar se efetivamente houve e a extensão dessa lesão aos princípios constitucionais que as formas constitucionais visam proteger. Então, a nulidade serviria para salvaguardar a eficácia desse sistema constitucional. Essa é a premissa da tese defendida pelo Aury Lopes Júnior. Então, nesse sentido, ele também vai afirmar que as nulidades relativas, por exemplo, ele critica o fato de elas não poderem ser reconhecidas de ofício. Por quê? Se viola um sistema de garantias constitucionais, uma vez verificadas essas desconformidades, elas deveriam poder ser declaradas a qualquer tempo, independente de requerimento das partes. Ele critica muito essa questão de interesse das partes e interesse público. Para ele, as formas de processo penal sempre tutelam interesses públicos. Então, esse sistema de nulidade é a frase que eu achei importante que ele coloca, que eu inclusive coloquei na apresentação, que ele deve atuar como um sistema garantidor da eficácia das normas penais, e não protegendo somente a forma. Então, ultrapassada essa ideia, ele também vai fazer uma crítica, e assim, fica bastante claro, comparando a ideia do Renato Brasileiro com a do Aury Lopes Júnior, porque o Aury Lopes Júnior vai criticar, sim, de maneira bastante contundente, o conceito da convalidação como decorrência da preclusão. E realmente não faz sentido, de acordo com a teoria dele, tornar válido pelo decurso do tempo um ato que viola a eficácia de diversas normas e garantias constitucionais. Então, esse sentido da preclusão do direito civil não teria espaço no processo penal. E por ser todo um sistema construído a partir desses sistemas de garantia, eles são o principal objetivo do processo penal, a sua proteção. Então, havendo violação, deve-se ter alguma consequência. É isso que ele defende. Passando só um último detalhe que eu acho relevante, que
se eu não me engano, o Vitor disse, o Aury Lopes também responde essa questão de que se a nulidade seria ou não uma sanção. Para ele, a sanção é uma reação a um comportamento não permitido. E a nulidade é uma qualidade de um ato jurídico. Esse ato jurídico pode ser ou não nulo, mas ele não traz necessariamente uma consequência objetiva. A consequência objetiva da nulidade é a ineficácia do ato. Então, ele separa. Nulidade é a característica do ato, que vai ter como consequência a ineficácia dele. Então, ele também faz essa distinção que eu acho relevante, só para dialogar as fontes trazidas até então. Vitor, pode passar, por gentileza, o slide. Bom, então, pelos motivos expostos, e aqui que eu acho que entra a questão central do que ele está propondo, eu acho que tem bastante relevância para o trabalho, visto que o nosso tema eram nulidades sanáveis ou insanáveis, é de que ele vai trabalhar com a categoria de ato defeituoso, e esse ato defeituoso vai poder ser sanável ou insanável. Primeira coisa que se deve ressaltar dessa teoria dos atos defeituosos, do Aury Lopes Júnior, é que o ato defeituoso é um ato que foi feito com defeito. Então, ele não é um ato inexistente e ele se encontra no plano da existência, porém carece dos requisitos do plano de validade. É a frase que o Aury Lopes eu até separei, e ele repete algumas vezes ao longo desse capítulo, que ele trata dessa crítica, que é: o que foi feito com defeito existe e, pois, deve ser refeito. Bom, superada essa questão dos planos de validade e existência, ele, de novo, ele vai sempre bater na tecla de que a forma dos atos processuais está sempre a serviço da tutela de um princípio constitucional. Então, a primeira coisa que se deve fazer quando se deparado no caso concreto, é analisar se houve, efetivamente, lesão ou violação de um princípio constitucional. O referencial deve ser sempre a eficácia ou ineficácia do princípio constitucional que aquela forma processual penal está tutelando, e não se vai haver prejuízo ou qual foi a finalidade do ato. Bom, essa é a teoria dele, pelo menos. Então, observado se há ou não violação de princípio constitucional que a forma do processo penal está tutelando, ele passa para um segundo estágio. Então, se a gente estiver diante de um ato defeituoso que prejudica a eficácia, nós podemos estar diante de ou um defeito sanável. E defeito sanável é um ato defeituoso que pode ser refeito sem defeito, e no momento que ele for refeito, ele vai recuperar a eficácia do princípio constitucional que foi violado. Para o Aury Lopes Júnior, os defeitos sanáveis dispensam declaração de nulidade. Basta que o ato seja refeito da maneira correta. A segunda possibilidade, quando nos deparamos de um ato defeituoso, é que seja um defeito insanável, que ocorre quando não é possível a repetição desse ato ou a repetição desse ato não recupera a eficácia do princípio constitucional que foi violado. E é nesse caso que deverá ser declarada a nulidade e também o desentranhamento das peças. Então, para deixar bem claro, somente nos defeitos insanáveis que seria declarado judicialmente a nulidade desse ato. Então, só para deixar bastante claro, e ele também segue a sistemática de sempre estar reafirmando o que ele disse, primeiro você deve analisar se houve a violação, se a violação desse ato processual penal efetivamente gera prejuízo ao princípio constitucional que está sendo tutelado ali. Havendo prejuízo, vai se avaliar se é possível ser feita ou não a repetição para recuperar a eficácia. Se não for possível, estaremos diante de um defeito insanável e a nulidade será declarada. Bom, e ele leva essa teoria dele bastante a sério. Ele chega a afirmar que, uma vez declarado nulo um ato, deverá se decidir pela privação dos efeitos desse ato ou pela sua proibição probatória. E se for verificada essa proibição probatória, o autor defende que o juiz não poderá mais julgar essa causa, porque ele vai estar contaminado. Então, essa ideia das nulidades sanáveis e insanáveis, para o Aury Lopes Júnior,
é bastante grave e bastante sério, porque tutela princípios e garantias constitucionais e também porque ela precisa, então, de uma sistematização bastante minuciosa ao ser verificada. E pela seriedade, pela gravidade de uma declaração de nulidade, que ele só coloca para os defeitos insanáveis, é que ele trata essa declaração como última ratio. Ela é extrema. É a última coisa a ser feita quando se deparar com uma nulidade. Bom, enfim. Essa é a teoria dele, que, de novo, destoa de quase todos os doutrinadores que nós estudamos e utilizamos para fazer esse trabalho, e também da jurisprudência, mas que, pela qualidade da sua argumentação e pela relevância da sua obra, né, para a discussão do processo penal, nós achamos que seria importante trazer, porque traria uma visão completa desse fenômeno que é tão importante para o direito brasileiro. E é isso, assim a gente finaliza a nossa apresentação, a gente agradece ao professor e aos alunos que assistirem essa apresentação aqui. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Bons estudos. Obrigada.